Beleza. Vamos lá, então. Então, essa primeira questão que você enviou para mim é aquela lá dos passageiros, né? Isso, da Falando lá Flash. do... Tá. O que acontece? Você acha que seria interessante eu ler ela de novo ou você já leu aí direitinho ela? Oi? Vamos dar uma... Quiser ler, por mim tá Tá. ótimo. Então, ele fala que o passageiro está viajando de metrô, faz o registro de tempo entre duas estações e obteve os seguintes dados da tabela, né? Isso. Aí ele mostrou lá que na Vila Maria ele chegou 0 minuto, partiu 1 minuto, né? E na estação seguinte, que era Felicidade, ele chegou em 5 minutos e partiu em 6. Eu não sei se você se ligou que essa tabela basicamente era para mostrar o seguinte, que em cada estação ele para cerca de 1 minuto, fica parado cerca de 1 minuto. Isso aí você chegou a captar pela tabela ou gostaria que eu Sim, falasse sobre percebi. isso? Isso tá ok, Isso eu né? percebi. Tranquilo. Então, aí depois ele mostra ali que, além disso, a tabela fornece outra informação. Quando ele fala que partiu da Vila Maria, que era a estação anterior, e chegou na Felicidade, que era a estação posterior, em 5 minutos, né? Partiu da anterior em 1 minuto e chegou na posterior em 5 minutos. Ou seja, teve um intervalo de tempo entre 4 minutos em que o trem estava se movimentando. Captou isso também? Captei. Então, beleza. Aí o que acontece? Eu coloquei aqui em cima, ó. Tá vendo aqui em cima, ó? VM, botei aqui Vila Maria, estação Vila Maria. Tá conseguindo ver aqui meu Sim, cursor? tô. Mexendo? E logo em seguida, aqui em cima, eu tenho aqui Felicidade, F. Aí quer dizer, a questão fala pra gente que tem 2 quilômetros de distância entre os dois, conforme a gente vê aqui, ó. Na própria questão lá embaixo. Tá acompanhando aqui comigo, que eu fiz aqui um círculo? Tô sim. Ou Deu pra seja, entre ver. Vila Maria e Felicidade temos 2 quilômetros. Então, eu reescrevi aqui em cima, ó, 2 quilômetros entre um e o outro. E, por essa tabela que a gente viu aqui, a partida em 1 minuto e a chegada em 5 minutos, a gente verificou que o intervalo de tempo entre essas duas estações, no tempo que efetivamente o trem ele se movimenta, é igual a 4 minutos. Concorda comigo? Concordo. Beleza, a diferença entre 5 minutos e 1 minuto seria o tal do delta T. A gente pega o tempo final, 5, menos o tempo inicial, 1, vai dar 4. Tranquilo? Tranquilo. Então a gente colocou aqui, ó, velocidade média, a gente tem aqui, na verdade, o delta S, né, que é igual a 2 quilômetros, e o delta T igual a 4 minutos, para esse pequeno intervalo que a gente viu entre Vila Maria e Felicidade. Então o que eu Assim, fiz? minutos por culpa que é descontando o minuto que ele parte, né? Na verdade, o que acontece? A gente vai ter que ter duas análises. A primeira análise é essa que eu estou fazendo, dele em movimento. E aí eu estou desconsiderando aquele momento que ele ficou parado. Eu estou pegando só o tempo efetivo de movimento. É para eu pegar entre uma e outra estação, quanto tempo, quando ele começa a se movimentar, qual é a velocidade média dele, quando ele está em movimento, entendeu? Aí depois a gente vai chegar nessa situação que você deve estar preocupada aí, que é o tempo que ele parou. A gente vai ver um momento posterior. Ok. Beleza? Mas você entendeu aqui? Que eu vou Aí, trabalhar primeiro somente com o momento que ele está em movimento. Eu peguei como exemplo, por que eu estou fazendo isso? Porque ele fala aqui, ó, supondo que a velocidade média entre duas estações consecutivas seja sempre a mesma. Ele colocou aqui, ó, supondo que a velocidade média entre duas estações consecutivas seja sempre a mesma, né? Aí o que acontece? Eu presumo disso que toda vez que ele estiver em movimento, desconsiderando o momento que ele para lá na estação, eu vou ter como considerar qual é a velocidade média dele enquanto ele está se movimentando. Tranquilo? tranquilo. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, o que eu fiz? Basicamente, com essa informação do ΔS igual a 2 quilômetros entre Vila Maria e Felicidade, e o ΔT igual a 4 minutos entre as mesmas estações, eu peguei e fui fazer aquela formulazinha básica lá do básico da Delta cinemática. S Velocidade sobre delta média, S. ΔS sobre ΔT, tranquilo? Eu tenho o ΔS Tranquilo. aqui em cima, 2 quilômetros, e tenho o ΔT aqui embaixo de 4 minutos. Acompanhando por Ok. enquanto? Tranquilo? Tô. Então tá, aí fiz a divisãozinha aqui, 2 dividido por 4 dá 0,5 quilômetro por minuto. Você vê que eu mantive até as unidades aqui, porque vai fugir Eu um pensei, pouquinho daquele padrão que a gente vê quilômetro por hora ou metro por segundo.
Eu preferi Isso. manter em quilômetro por minuto para a gente... Pode falar, você ia perguntar alguma coisa? Eu ia falar exatamente isso, do porque tem quilômetros por minuto. Sim. Então, não tem problema nenhum você manter essas unidades assim meio embaralhadas, desde que elas lhe sejam úteis, tá? É porque geralmente as questões elas pedem a resposta em quilômetros por hora ou metros por segundo. Aí, nesse caso, sim, é necessário você fazer aquela conversão. Mas assim, eu analisei por que que eu estou mantendo aqui quilômetro por minuto? Porque eu percebi que no final ele quer a resposta, ó, as opções todas estão em minutos. Então, se eu chegasse e mudasse para hora ou então segundo, eu perceberia que lá na frente eu teria que fazer novamente essa conversão. Então, para evitar eu ir para uma conversão e voltar para a conversão no final, aí eu mantive já quilômetro por minuto. Entendeu? Entendi. E aí você pode ficar tranquila que não tem problema nenhum, não. É que geralmente as questões, elas pedem resposta em quilômetro por hora ou metro por segundo. Mas nesse caso, eu já verifiquei lá na frente, já tive a maldade de perceber que se eu transformasse para quilômetro por hora, eu teria trabalho depois para fazer a conversão novamente, tá? Assim. Tranquilo? Então, Tranquilo. até aqui está tranquilo? Ó, eu mantive até as unidades em cima e embaixo para você ver que, na verdade, é uma divisão. Ou seja, se é 2 por 4, é 0,5, são números. E quilômetro Sim. dividido por minuto, certo? Ou seja, meio quilômetro a cada minuto. É essa a informação. A cada minuto, ele, ele desenvolve 0,5 quilômetros. Ele demora 1 minuto para percorrer meio quilômetro, 500 metros. Entendeu? Entendi. Então, essa é a velocidade média de quando o trem ele está em movimento. Ó. Certinho? Certo. Certo? Aí, agora sim, a gente vai partir para a próxima etapa, que vai ser a gente considerar aquele tempo que ele perde em cada estação. Tá bom? Agora a gente Tá. vai considerar aquele 1 minutinho que a gente percebeu, ó, que ele chega em 0 e parte em 1 minuto, né? Ele chega em 5 e parte em 6, ou seja, fica parado 1 minuto em cada estação. Agora a gente vai Isso. partir para isso, tá? Então, a questão fala o seguinte, que essa linha ela tem 15 quilômetros de extensão, ou seja, desde aqui Bosque até o terminal, ele tem aqui uma extensão todinha, total de 15 quilômetros, tranquilo? Tranquilo. Aí ele fala, é possível estimar que um trem, desde a partida da estação Bosque até a estação terminal, ou seja, do início ao fim, percorrendo todos esses 15 quilômetros, quanto tempo ele vai levar nessas condições, né? De quando estiver em movimento, ele percorre 0,5 quilômetros por minuto, e quando ele está parado, ele para 1 minuto em cada estação. Tranquilo? Podemos seguir? Tranquilo. Podemos. Beleza. Então, olha só, aí nessa outra linha aqui, eu coloquei simulando como seria o percurso inteiro. Você vê aqui, ó, eu botei as iniciais, ó, B de Bosque, SJ de São José, A de Arco Verde, C de Central, VM de Vila Maria, F de Felicidade e no final terminal, ou seja, o percurso inteiro que a gente viu lá, que é igual a 15 quilômetros, ó, que está anotado aqui. Tranquilo? Isso. Aí eu fiz até uma anotaçãozinha só para a gente se situar naquilo que a gente acabou de ver, que era isso aqui, essa correlação aqui, ó. Quando a gente tem de velocidade, Vila Maria para Felicidade, temos 2 quilômetros, conforme vimos aqui. Mas isso é, de certa forma, até irrelevante para a gente resolver a questão. Então, tranquilo até aqui, né? Tranquilinho? Tranquilo. Se tiver qualquer necessidade, me interrompe, tá? Se você não entender alguma Tá, pode parte, deixar. alguma coisa que eu estiver falando, você fala. Então tá, beleza. Aí o que eu vou ver agora? Agora eu vou tentar fazer aquele mesmo cálculo daquela formulazinha velocidade média igual delta S sobre delta T, só que agora não só para esse pequeno intervalinho aqui. Eu vou tentar ver para o intervalo inteiro, desde o bosque até o terminal, tá? Mas, tipo, precisa? Tipo, desde o Bosque não poderia já, tipo, cortar de Vila Maria pra Felicidade? Então, porque o problema é que aí a gente já até calculou. Você está dizendo para cortar isso aqui, né? Não, Isso. poderia ser também, poderia ser. Mas sabe o que acontece? Vai ser mais conveniente para a gente fazer todo o cálculo desde Bosque até o terminal, porque aí ele faz o percurso inteiro. A questão quer exatamente o percurso inteiro de 15 quilômetros. Se eu fizesse dessa forma que você está falando, de cortar o Vila Maria até Felicidade, eu depois teria que somar Vila Maria e Felicidade.
perceba o seguinte, quando a gente fez esse cálculo anterior aqui, só de Vila Maria Felicidade, a gente não estava fazendo um passo desnecessário, não. Era porque a gente era a única informação que a questão dava entre uma estação e outra, para a gente chegar e prever qual é a velocidade média. Porque depois ele fala que a velocidade média entre duas estações consecutivas é sempre a mesma. Então, quando a gente calculou aqui entre Vila Maria e Felicidade, a gente conseguiu achar a velocidade que vai acontecer em qualquer um desses outros casos, tá? E aí eu vou preferir... Pode falar. Não, eu entendi, eu tava vendo assim. Então, essa forma que você falou, da gente desconsiderar esse e fazer só dos outros, até poderia ser se a gente descontasse. Só que vai acabar dando mais trabalho para a gente, porque aí a gente vai calcular não para os 15 quilômetros inteiros, a gente vai calcular para 15 quilômetros menos os 2 quilômetros de Vila Maria. E essa não é a resposta que a gente quer, entendeu? Entendi. Aos poucos, quando você vê o desenvolvimento, vai começar a fazer sentido. Mas por enquanto acredita que vai dar certo. Beleza? Beleza. Tranquilo? Só tô te adiantando que eu vou fazer agora o cálculo inteiro do bosque até o terminal, que eu já sei que é 15 quilômetros. Só que eu não sei ainda qual é o tempo que ele quer saber. Aí o que acontece? Eu usei de novo velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Tranquilo? Tranquilo, aí. Tranquilo. Aí o que eu vi? E que ele está querendo saber não é a velocidade média agora. Ele quer saber o ΔT, qual o tempo que levou de bosque até o terminal. Então, eu fiz a mudança aqui, ó, ΔT, eu joguei lá para o numerador no outro lado, e velocidade média eu vim para o denominador aqui do outro lado. Então, ficou ΔT sobre ΔS igual a ΔS sobre VM. Tranquilo? Tranquilo. Então tá, beleza. Então, agora eu vou substituir basicamente. ΔS é igual a 15 quilômetros. Concorda? O ΔS total, Concordo. de bosque até o terminal. É 15 quilômetros. Substitui aqui, ó, 15 quilômetros. E agora, a velocidade média, aí que está a pegada. Você vai estranhar nesse primeiro momento, mas depois você vai entender direitinho. A velocidade média, eu vou substituir exatamente essa aqui, ó, que é a velocidade média 0,5 km por minuto. É a velocidade média que ele usa caso ele não estivesse parando. Eu vou fingir que ele está indo de bosque até o terminal T sem parar. Eu vou fingir que isso está acontecendo. Se isso acontecesse sem parar em nenhum momento, qual seria o tempo que ele levaria? Tá entendendo? Então vai ser 15 Entendi. quilômetros, o ΔS, que a gente já sabe aqui, ó, tranquilo, dividido pela velocidade média, que é o 0,5 km por minuto, que daqui de cima. Até aqui tranquilo? Tranquilo. Aí o que eu fiz? Vou dividir 15 quilômetros, mantive as unidades para você ver as coisas aqui acontecendo. 15 quilômetros em cima e aqui embaixo 0,5 quilômetros por minuto. Aí o que vai fazer? Quilômetro vai cortar com quilômetro. 15 dividido por 0,5 vai dar 30. Tá tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. E aqui o minuto está no denominador. A gente tem aqui duas frações, a gente mantém a primeira, a de cima, e inverte a de baixo. Ou seja, o minuto que estava aqui no denominador vai para cima, para o numerador. Então, fazendo essa continha aqui, deu 30 minutos. Esse é o intervalo de tempo que o trem levaria da estação Bosque até o terminal final, caso ele não tivesse parado em nenhuma estação, mantendo aquela velocidade média de movimento de 0,5 km por minuto. Ou seja, igual a 30 minutos. Mas essa ainda não é a resposta. Até que Ok. você entendeu o que eu estou fazendo? Ou deu uma travadinha nessa questão do eu ainda não ter contabilizado o minuto que parou? Isso que eu tô. Agora eu tô começando a entender. Tá começando a fazer sentido. Uhum. Por que acontece? Eu estou tentando fazer um artifício para eu imaginar, caso ele não parasse em nenhum momento, certo? O tempo Certo. efetivo de movimento. Toda vez que ele está em efetivo movimento, ele está numa velocidade média, ó, de 0,5 km por minuto. Então, se eu fingir que eu não estou parando em nenhuma estação, eu vou poder, para esse percurso inteiro, de 15 quilômetros, manter aquela velocidade média de 0,5 km por minuto. E aí fica Sim. fácil para eu presumir quanto tempo ele levaria de Bosque até o terminal sem parar em nenhum lugar. Tranquilo? Que Tranquilo. seria igual a 30 minutos. Aí agora sim, Júlia, vai chegar a grande sacada, que vai ser o momento em que eu vou acrescentar cada uma daquelas paradas. Olha só,
A gente tem aqui, ó, ele vai sair de Bosque e vai parar quanto tempo em São José? 1 minuto. 1 minuto, certo? Aí ele vai sair daqui, vai manter aquela velocidade média de 0,5 km por minuto e vai parar em Em Arco 1 Verde. Quanto tempo? 1 minuto. 1 minuto. E vai fazer isso para Central, mais 1 minuto. Vai fazer isso para Vila Maria, mais 1 minuto. E vai fazer isso também para Felicidade, mais 1 minuto. Ou seja, entre Bosque e Terminal, ele vai parar quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Certinho? Certinho. Em 5 estações. Cada uma dessas estações, ele para 1 minuto. Então, se eu tenho 5 estações parando 1 minuto em cada uma, não vou nem escrever aqui. Se eu tenho 5 estações parando 1 minuto em cada uma, eu vou gastar com o tempo parado quanto tempo? Ó, botar aqui, ΔT parado. Vai ser 5 vezes cada uma desse minuto, concorda? Ou seja, vai ser Sim. 5 minutos que ele vai perder no percurso inteiro, em cada estação. Ou melhor, em todas as estações. Não entendeu? Entendi. Entendeu? Aí, o que eu vou Sim. fazer agora no final? O ΔT total, considerando ele em movimento direto, mais o tempo parado, vai ser a soma. Eu vou chamar esse aqui, ó, de ΔT1, tá? E esse aqui, Ok. ΔT parado. Não, vou botar ΔT em movimento, tá? Move de movimento. Então, tenho aqui esse ΔT em movimento e tenho esse ΔT parado. Eu vou somar um com o outro. O ΔT em movimento, vou botar em outra cor aqui. ΔT em movimento mais ΔT parado vai ser igual. Em movimento, a gente calculou foi 30 minutos. Isso. Mais o ΔT parado nas estações, 5 5 minutos. minutos. Com isso, o ΔT total, vou botar aqui ΔT total, vai ser igual a 30 mais 5, igual a 35 minutos. E isso aqui vai ser a letra D. Deixa eu perguntar, mas eu não contaria então nem Bosque nem Terminal, né? Que com isso daria 7, né? Não Ah, posso então, contar. você não conta Bosque Terminal, porque na verdade, imagina que ele saiu do Bosque. Ele tá, quando a gente fez aquele percurso, a gente não, assim, é a partir do momento que ele sai de Bosque até o momento que ele chega no terminal. Ele está perguntando isso. Ele não está perguntando assim, ele ficou parado, mesmo porque quando ele chega no terminal, ele pode parar lá meia hora, entendeu? Ele só para necessariamente 1 minuto entre as estações intermediárias. Você concorda comigo? Porque quando ele chega no terminal, ele pode falar assim, uma maquinista falar, agora eu vou esperar 20 minutos até o trem encher de novo, dar o horário, etc. Entendeu? Então, o Bosque e o terminal não contam. Não contam, porque o 1 minuto é sempre entre uma estação e outra no meio do percurso. Agora, a questão está perguntando para mim, quanto tempo leva desde o momento que ele sai de Bosque até o momento que ele chega no terminal. Quando ele chega no terminal, você não tem que contar que ele vai ficar parado 1 minuto. Você já chegou no seu destino. A mesma coisa, no momento que você sai do Bosque, você não pode dizer que ele ficou parado 1 minuto no Bosque, porque é a partir do momento que ele saiu do Bosque até o momento que ele chegou no terminal, sem necessariamente, nesses extremos, ter que contar 1 minutinho, entendeu? Não sei se você captou. Ah, entendi. Então eu não conto, porque o inicial, o Bosque, ele não parou. No Bosque ele tá andando e no terminal é quando ele chega, então não vai mais parar. E isso, é porque ele conta. O que ele quer saber é quanto tempo ele leva a partir do momento que ele sai. Então, a partir do momento que ele saiu do Bosque, não conta aquele momento, aquele 1 minuto. É a mesma coisa que acontece para o terminal. Eu quero saber quanto tempo ele leva para chegar no terminal. Se eu quero saber quanto tempo leva para ele chegar no terminal, eu não preciso contar o tempo que, porventura, ele tenha ficado parado em terminal. Agora, no meio do percurso, todos esses aqui intermediários aqui, ó, eu tenho que contar sim. Eu só não conto aqui os extremos. Você entendeu? Entendi. Então, Super. Não,
Cláudio, Fechou a questão, como então? você fez pra pensar desse jeito? Porque, tipo, eu tinha pensado, tipo, já contei, eu não fiz essa eliminação, tipo, depois contar delta Aham. de movimento mais delta parada. Tipo, eu já comecei delta T. Eu já comecei fazendo, entendeu? Eu já peguei 15 dividido por 2, depois eu fui fazendo as contas. Deu um. Entendi, entendi. Não, mas é normal isso mesmo, Júlia. É assim, eu vou te falar. Essa é uma questão que parece ser simples, mas ela exige esse raciocínio intermediário. Essa é a dificuldade dela. Eu vou te falar que ela não é uma questão trivial. É uma questão que, se você for parar para ver bem, é uma aplicação imediata da fórmula lá, a fórmula mais simples da física, né? Velocidade média igual delta S sobre delta T. Entretanto, no meio da resolução, ela exige esse raciocínio que a gente fez aí, ó. Por exemplo, de considerar naquela primeira etapa somente a velocidade média em movimento, a gente depois no final a gente não considerar os tempos parados no terminal e na primeira estação. Então exige um pouquinho desse raciocínio. Então não fique assim triste porque de repente, caramba, eu não tive esse raciocínio. Essa seria uma das questões. Você sabe que toda prova, né? Você já tem 10 questões. Você vai ter uma, duas difíceis, umas 6, umas 5 medianas e o restante fáceis, né? Então essa Sim, seria uma questão difícil. Não seria uma questão tão fácil, não, entendeu? Assim, seria mediana para difícil, porque não que tenha a dificuldade por conta do conteúdo de física, mas sim pelo raciocínio que envolve na resolução, isso entendeu? mesmo. Entendi. Então, mas você entendeu então a resolução, né? Super. Tranquilo, então. Então, vou fazer o seguinte: eu queria utilizar esse como teste. Se você quiser, eu te envio. Inclusive, eu consegui, acho que consegui gravar aqui. Se quiser, eu te envio também o arquivo, tá bom? Que aí você pode ter contigo aí, se tiver qualquer dúvida, quiser rever. E aí eu trabalho em cima das outras questões. E aí eu te combino contigo o horário que tiver tudo certinho, tá bom? Ok, me vi assim. Muito obrigada, viu? Nada, Júlia. Você também está me Ok, ajudando aqui que eu estou aprendendo aqui a mexer no sistema, tá? ok, tchau. Muito Valeu. Aí a obrigada. gente vai se falando aí, daqui a pouco eu te dou um feedback, a gente combina o horário aí da gente finalizar as outras. Tá bom? Pode ser. Então, Valeu. tchau. Tchau, tchau.